Salve pessoal, bom dia. Então, como a gente tinha combinado ontem, né, eu fiquei de postar para vocês a instalação das máquinas, né, novamente, pelo menos da máquina Stark, né, que é o nosso servidor principal, e da máquina Lannister, que é o nosso servidor secundário, certo? Então a gente vai proceder com a criação dessas duas máquinas, né? E a ideia é que vocês consigam reproduzir, né, a criação dessas máquinas para dar acompanhamento ao restante da disciplina, né? Alguns de vocês relataram que estão com computadores diferentes, alguns que têm essas máquinas instaladas lá no instituto, né? Então, para que vocês consigam reproduzir em casa, a gente vai proceder com a criação dessas duas máquinas aqui, tá? Eu vou fazer a instalação com base na versão de Ubuntu que eu tinha passado em sala, que era a versão 16.04, tá bom? Eu recomendo que vocês utilizem ela para que consigam acompanhar aquilo que está nos slides de aula, né? Então eu me baseei nessa versão da distribuição Ubuntu para produzir o material e acredito que vocês vão ter menos problemas se utilizar a mesma versão, tá? Mas se você não estiver disponível, talvez com alguma versão mais recente também a gente tenha pouca coisa para mudar, tudo bem? Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar primeiro com a instalação da máquina Stark e depois a gente reproduz isso daí para Lannister, ok? Certo, pessoal. Bom, então aqui no VirtualBox, né, a gente vai criar as duas máquinas, a Stark e a Lannister, para a gente conseguir dar continuidade, né, nas aulas. Eu vou criar essas máquinas com as configurações padrões mesmo, sem muitos detalhes, que foi o que a gente fez em sala, mas para que a gente consiga ter essas máquinas disponíveis o mais rápido possível, certo? Bom, para isso vamos fazer o seguinte: a gente vai clicar aqui de novo para adicionar uma nova máquina. Vamos começar dando o nome para essa máquina de Start. Tá? Vou selecionar aqui que o sistema que vai ser executado nela é um Linux Ubuntu 64 bits. Próximo, vou deixar a memória RAM como 1 GB mesmo, vocês poderiam até alterar para 512, não teria problema nenhum, tá bom? Vou clicar em próximo, clicar o disco rígido virtual agora, vou clicar em criar, vou deixar o formato como VDI mesmo, certo? O tamanho dinamicamente, o espaço dinamicamente alocado, vou clicar em próximo e vou deixar como 10 GB o tamanho máximo desse disco rígido virtual, certo? Criei essa máquina, a única diferença com relação aos slides é que a gente vai ter que criar uma segunda placa de rede, tá? Para essa segunda placa de rede, a gente clica aqui em configurações, certo? Vem aqui na parte de rede e vamos habilitar esse segundo adaptador de rede aqui, tá? Nesse caso, a gente vai colocar esse adaptador de rede numa rede interna que corresponde ao nosso switch virtual, o Internet, é o mesmo que a gente vai ter que utilizar na Lannister depois, tá bem? E o adaptador 1, aqui onde está conectado a NAT, a gente vai colocar em modo grid, com a placa de rede que você utiliza no seu computador. Se por acaso depois tiver algum problema com esse modo grid, tá pessoal, vocês podem retornar ao modo NAT sem problema nenhum. Feito isso, é só dar um OK, a nossa máquina Stark ela está configurada segundo os nossos slides. Vamos criar também já a máquina Lannister, depois a gente faz a instalação, tá, do sistema operacional. Então, clica aqui em novo, o nome dessa máquina vai ser Lannister, tá? O tipo de sistema vai ser um Linux Ubuntu 64 bits também. Tá? Vamos seguir o mesmo padrão, deixar com 1 GB ou 512, como vocês preferirem. Disco rígido virtual criado agora, do tipo padrão do VirtualBox, dinamicamente alocado, com tamanho máximo de 10 GB. Certo? Essa segunda máquina ela foi criada aqui, a Lannister. Tá? A Lannister ela tem um adaptador de rede que está em modo NAT, que é o padrão do VirtualBox. Que a gente vai fazer, a gente vai alterar essa configuração também aqui. Configurações, aqui na parte de rede, onde está conectado a NAT, a gente vai alterar para a nossa rede interna e vamos colocar aqui na rede Internet, certo? Vamos dar um OK. E aqui agora a gente tem a máquina Start e a máquina Lannister criadas. Bom pessoal, então vamos proceder agora com a instalação da Start, tá? Para isso
Seleciona a máquina Start aqui, clica em iniciar. Tá? O VirtualBox ele reconhece que não há um disco com o sistema operacional instalado. Eu vou puxar aqui porque estamos no segundo monitor. Aí ele pede que a gente selecione um disco ótico, uma imagem, alguma coisa de onde ele possa proceder com a inicialização do sistema operacional. Tá? Mas vamos clicar aqui para fazer uma busca. Okay? Vamos acrescentar aqui uma mídia, né, que vai ser o nosso disco rígido, na verdade, perdão, um disco ótico, né, seria um drive de CD, por exemplo. Virtual, vamos selecionar a imagem, no caso, o Ubuntu 16.04.6 Server, tá? Versão 64 bits, vou clicar aqui em abrir, tá? Clicar em escolher. E aqui eu vou clicar em iniciar para ele inicializar a partir dessa imagem, certo? Então, cliquei em iniciar, ele está inicializando aqui nessa segunda tela, tá? Vou aumentar aqui. Bom, vamos deixar como inglês mesmo, tá? Para proceder a instalação. Então, seleciona a primeira opção, que é Install Ubuntu Server. Okay. Vamos deixar que o sistema inicialize, ele pergunta qual vai ser o idioma que a gente vai utilizar durante o processo de instalação a partir de agora, tá? Então vamos deixar como inglês mesmo, certo? Vamos selecionar o nosso país, que é Brasil. Para isso, vem aqui em outro, América do Sul, e aqui Brasil, tá? Qual vai ser o formato que a gente vai utilizar de encoding? Então a gente pode deixar como inglês mesmo, o TF8, que é o padrão. Então pode proceder com o OK aqui, certo? Ele pergunta se quer que detecte, né, o layout do teclado. Eu utilizo um teclado aqui que é um Estados Unidos internacional, mas vocês podem utilizar um ABNT, pode deixar como não aqui. E aqui você vai selecionar qual que é o seu teclado, tá? Então, por exemplo, supondo que a maioria de vocês utilize um ABNT, né? Então clicaria aqui em Português Brasil, certo? E selecionaria aqui de novo Português Brasil, tá? Esse seria o teclado ABNT2 que a gente está acostumado. Ele começa com o processo de busca, né, de componentes. Depois disso, a gente vai partir para umas outras configurações, né, com relação a adicionar usuário, particionamento, rede. Aqui no caso, ele pergunta qual que é a nossa placa de rede primária, aquela que ele vai considerar externa, né, para a máquina Start. Então, qual placa de rede na máquina Start vai ser utilizada para fazer conexões com a internet, né? A gente vai deixar selecionada essa primeira opção, que é a nossa placa de rede externa, bem? Então pode dar um Enter. Nesse momento ele tenta fazer a configuração já dessa placa de rede para buscar atualizações desde que essa versão do Ubuntu ela foi criada. Tá bom? Então percebam que ele já fez essa configuração. Aqui ele pergunta qual vai ser o nome dessa nossa máquina. Ele sugere que o nome seja Ubuntu, mas a gente não quer, a gente quer que o nome dessa máquina seja Start, que é o que vai aparecer depois do arroba, né, quando a gente fizer o login do usuário. Então, por exemplo, pedro@start, certo? Então a gente vai deixar com Start aqui, vai dar um Enter para prosseguir. Ele pergunta o nome de um primeiro usuário que vai ser criado nesse sistema. Tá? Para isso, eu vou colocar o meu nome aqui. Então, o nome é um nome completo, tá? Que ele está perguntando. Vou dar um Enter e vou prosseguir. E aí, então, ele pergunta qual vai ser o meu username, né? O nome curto do usuário, e ele sugere Pedro. Tá? Eu vou deixar como Pedro mesmo. Vou dar um Enter e ele me pergunta agora qual é a senha que eu quero utilizar para esse usuário. Lembrando que esse usuário ele vai ser um usuário administrador, tá, pessoal? Então, a senha desse meu primeiro usuário também vai ser utilizada depois para que a gente consiga proceder com instalações e outras configurações, tá? Com privilégios de administrador. Então eu vou colocar uma senha aqui, desde que eu lembre dela, né? Ele vai me pedir essa senha novamente. Ele pede que eu entre com a senha novamente. Entrei com a mesma senha.
Tá? Ele pergunta se quer criptografar o diretório home do usuário, o diretório do usuário. Isso é interessante se fosse um computador pessoal, mas um computador que a gente está utilizando para disciplina não é tão interessante, até porque criptografar e descriptografar é um processo que consome recurso computacional e tempo. Tá bom? Então vamos deixar como descriptografado mesmo. Pode deixar a opção No, selecionar e dar um Enter. Tá? Após algumas configurações, que ele está configurando a parte de tempo, né, de horário, ele pergunta se o local correto onde a gente está é São Paulo seria o local mais próximo, né? Então pode deixar como essa opção selecionada, deixa aqui, clique em essa. E aí a gente entra na parte que talvez faça a maior diferença quando a gente está falando de um computador para produção e de um computador para testes, né? Aqui a gente pode criar todo um sistema de partições no nosso disco, que ele é um pouco diferente quando a gente fala de Windows e Linux, por exemplo, né? O Linux ele pode trabalhar com várias partições e todas elas vão fazer parte do mesmo sistema de arquivos. E a gente chegou a fazer isso na sala, né? Então, para que a gente reproduza alguma coisa parecida, vamos vir até aqui manual, tá? E vamos criar algumas partições. Vamos selecionar aqui o HD onde a gente vai criar as partições. A gente só tem um, então é ele mesmo, né? Vem até essa terceira opção aqui, dá um Enter. E aqui o instalador pergunta se a gente quer criar uma nova tabela de partições vazias. A gente diz que sim, eu quero criar uma nova tabela de partições vazias porque eu vou particionar o HD inteiro. Então, clica aqui em Yes, ele me dá um espaço de 10.7 GB de espaço livre, que é o que eu quero particionar. Então, vem aqui nesse espaço livre, né? Aqui, ó, nessa opção, deixa o Free Space selecionado, tá? Dá um Enter. E vamos criar uma nova partição, Create a New Partition, né? Dá um Enter, ele pergunta qual que é o tamanho dessa nova partição. Vamos começar criando a nossa partição /boot, tá? Então, vamos selecionar aqui um espaço somente de 512 MB, ou que é mais do que suficiente, 512 MB, tá? Vai ser o tamanho da nossa partição de boot. Vou dar um Enter, é uma partição primária, a gente tem direito a criar 4 primários, ótimo, porque é exatamente o que a gente vai criar. A partir do início do HD, certo? E como é que eu vou utilizar essa partição? Vou utilizar ela no formato de arquivos ext4, que é o mais atual para Linux ainda, tá? O ponto de montagem, que é a parte importante, aqui nesse caso, a gente não vai utilizar como barra. A barra seria a partição principal, tá? Onde todo o sistema é instalado. 512 nem cabe, né? Todo o sistema. Então a gente vai fazer o seguinte: aqui vão ser só os arquivos de boot. Então eu dou um Enter lá e seleciono aqui /boot, ok? Seleciono aqui o /boot e aí eu venho até a última opção e digo que está tudo feito. Agora eu tenho uma partição, ó, vejam que ele já mostra que eu tenho uma partição para o /boot de 510.7 MB, ok? E me sobraram ainda 10.2 de espaço livre, certo? Agora, nesse 10.2 é que eu vou dividir, né, entre os arquivos do meu usuário, entre os arquivos do sistema e, no finalzinho, uma partiçãozinha para swap. Ok? Swap seria a partição de troca, memória virtual que eu tenho. Vou selecionar esse espaço vazio aqui, certo? Vou dar um Enter, vou criar uma nova partição, o mesmo processo da anterior. Ele me pergunta qual que é o tamanho. Bom, essa próxima partição que a gente vai criar é a partição para a gente guardar dados do sistema operacional, né, os arquivos do sistema operacional. Como é um computador de ensino, de teste que a gente vai utilizar, a maior parte dos arquivos nossos estarão no sistema operacional. Então, vai ser a nossa maior partição aqui. Se fosse um computador de produção, provavelmente a gente deixaria mais espaço para arquivos de usuário, tá? Mas o nosso usuário aqui, ele é coadjuvante, né? A gente vai estar configurando basicamente o sistema durante a disciplina. Então, a gente faz o seguinte: vamos selecionar aqui, eu acredito que 7 GB seja espaço suficiente, 7 GB acima de 3, qualquer coisa, né, estaria muito bom. Então 7 GB
tá? É mais do que suficiente. Vamos continuar. Vai ser uma partição primária do início, tá? E de fato vai ser aqui o ponto de montagem da partição barra, ok? Vai ser onde eu vou instalar os meus sistemas. E vou vir aqui e dizer que está tudo ok. Então, ó, vejam bem, me sobraram 3.2 GB de espaço, ok? Eu vou fazer o seguinte, desse espaço que sobrou, eu vou criar uma nova partição. Essa nova partição, ela vai ter colocar 2.2 GB para arquivo de usuário para me sobrar um para swap, ok? Não, Enter aqui vai ser uma partição primária do início também, e aqui ó, ele já consegue identificar que vai ser o meu /home, que são os arquivos do usuário. Tá bem? O usuário não vai ter tanto arquivo assim, esses 2 GB que a gente selecionou são mais que suficientes. Eu venho nessa última opção, que significa que tá bom, essas configurações estão ok para a partição que eu estou criando. Tá? E me sobra aqui um espacinho de 1 GB. Tá? Nesse espacinho de 1 GB é onde eu vou criar a minha última partição, então eu vou dar um Enter aqui. Tá? Vou criar uma nova partição. Essa partição vai ter exatamente o espaço que sobra, que é 1 GB. Tá? Vai ser primária também. E aqui, ó, aonde está usar como, né, que eu usei todas as outras partições como ext4, eu vou utilizar como sendo uma área de troca, tá? Uma partição swap. Então, dou Enter aqui no swap area e a gente vai ver que aquelas outras tantas configurações aqui para baixo, elas somem, é assim mesmo, tá? E venho aqui e finalizo as configurações para essa partição. Então vejam bem, eu tinha todo aquele espaço vazio de 10.7 GB, eu dividi em 212 aproximadamente para o /boot, 7 para o barra, que é onde o sistema operacional fica instalado, 2.2 para o arquivo do usuário, certo? E 1 GB para a minha memória virtual. Tá bem? Então aqui uma forma de particionar, como é um computador de ensino, né, para testes, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, mas para dar um exemplo para vocês. Se fosse um computador de produção, a gente teria que pensar num redimensionamento melhor para essas partições, mas por enquanto está ótimo. Venho nessa última opção, que é para finalizar o particionamento e salvar essas partições no meu disco. Tá? Ele me pergunta mais uma vez se eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer, né? E eu venho aqui na opção Yes e dou Enter. Pronto, foi feito o particionamento do meu disco e agora ele procede com a instalação do sistema. Tá? Volto logo mais quando ele acabar com essa instalação. Bom, pessoal, depois que grande parte da instalação é feita, né, o instalador ele pergunta se a gente vai utilizar algum proxy no caminho. Tá? Nesse caso, a gente não vai utilizar proxy nenhum no meio do caminho, tá? Seria uma configuração um pouco mais avançada, que a gente não tem na maior parte dos ambientes, então a gente simplesmente confirma aqui dando um Enter, dizendo que a gente não vai utilizar proxy HTTP nenhum por enquanto. Tá? Ele vai buscar algumas atualizações, tá? Vai proceder com algumas atualizações de alguns pacotes que estão desatualizados. Tá? E depois que ele faz toda essa atualização, é que o sistema ele fica pronto para boot. Okay? Uma vez que ele procedeu com essa instalação, tem sempre uma pergunta que é feita pelo instalador, que é essa: se a gente quer que as atualizações dos programas instalados neste sistema elas sejam automáticas. Tá? A gente vai selecionar que não, pelos motivos que eu já falei para vocês em sala. Né? Permitir que a atualização seja automática pode fazer com que algum script que você tenha baseado numa versão anterior ele pare de funcionar. Então a gente aqui vai deixar como sem atualizações automáticas. Tá? Vamos dar simplesmente um Enter aqui. Ele pergunta se a gente quer fazer a instalação de mais algum programa, né, no nosso sistema. A gente vai fazer todas as instalações durante as aulas. Então aqui vocês podem deixar como está, simplesmente dar um Enter para que ele faça a instalação do sistema básico. E aí vamos aguardar mais um tempinho até que ele finalize a instalação do nosso sistema. Pessoal, já nos finalmente da instalação, tá? Um dos últimos passos do instalador é perguntar se a gente quer que o Groovy
Groovy é um gerenciador de boot, tá? Se a gente quer que ele seja instalado na partição, né, na Master Boot Record, que é um pequeno espaço que tem no início do HD, tá? que gerencia as partições. É interessante fazer a instalação, porque, principalmente computadores de produção, tá? Porque ter um gerenciador de boot permite que a gente tenha diferentes versões de kernel instaladas, e às vezes a gente está atualizando o kernel, quer fazer alguns testes e não quer perder o kernel anterior que estava funcionando. Uma das formas de fazer isso é utilizando um gerenciador de boot. Tá? Então a gente vai deixar essa opção como yes mesmo, vamos dar um Enter para que ele instale, tá? o Groovy, que é esse gerenciador de boot na partição MBR. Tá? E aí ele já está no finalmente da instalação. Uma vez que foi feito isso, a instalação ela termina e o instalador ele pergunta para a gente, na verdade pergunta não, né? Ele diz para que a instalação foi finalizada e para a gente continuar, para que ele faça, execute o primeiro boot do sistema, certo? Então vamos dar um Enter aqui e vamos aguardar o processo, tá, de boot da primeira vez no sistema que a gente acabou. Esse é o Groovy, acabou de se instalar. Então aqui está sendo executado, né, o primeiro boot do nosso sistema, e aqui está a nossa máquina Start instalada. Tá? Eu vou entrar com o nome do usuário que eu criei durante a instalação, certo? Então está aqui a minha Start. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma senha para o usuário root, tá? Então sudo -wd root é o administrador, né, do meu sistema, é o administrador do administrador, então é o usuário mais com maior privilégio. Tá? Crio aqui, antes de mais nada eu tenho que digitar de novo a senha do usuário Pedro, que também é administrador. Então digitei a senha do usuário Pedro e agora ele me pede a senha que eu quero cadastrar para o meu usuário root. Digitei a senha mais uma vez. E pronto, ele disse que agora o meu usuário root ele tem uma senha, tá? Para verificar se deu tudo certo, eu vou dar esse espaço menos, que me permite logar como usuário root. Ele me pergunta a senha agora do usuário root que eu acabei de cadastrar. E pronto, ó, consegui logar como usuário root, certo? Vou sair aqui, eu volto a ser o usuário Pedro. Para desligar minha máquina, tá? Sudo -p e pronto, a nossa máquina Start ela está instalada. O processo para Lannister ele é análogo, pessoal, tá? Então não tem diferença nenhuma. O que a gente fez para Start é o mesmo que a gente vai fazer para Lannister, exceto de que para Lannister, durante o instalador, né, você não vai ser perguntado sobre qual é a placa de rede primária, porque a Lannister só tem uma, mas o restante ele é tudo igual, tá bem? Bom, espero ter ajudado vocês aí, espero que todos consigam ter essas máquinas prontas para que a gente possa prosseguir. E qualquer dúvida, qualquer problema que acontecer, por favor me procurem, tá? Lá pelo Teams eu vou estar o tempo todo disponível, tá? Então, como eu comentei com vocês, se eu estou lá como online, pode me chamar que eu ajudo. Uma dica, tá? Talvez que seja interessante, que na máquina Lannister, durante a instalação, você mantenha a configuração do seu adaptador de rede aqui, não na rede interna, tá? Coloca aqui em modo NAT só para fazer a instalação, tá? Só para fazer a instalação, coloca em modo NAT e uma vez que você terminou a instalação, você volta aqui para a rede interna em Internet, tá bom? Então, de novo, para fazer a instalação da máquina Lannister, coloca a placa de rede em modo NAT, terminada a instalação, tá? Feito esse teste que a gente fez, como fizemos com a Start agora, volta para a rede interna Internet. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, de novo, basta me procurar. Se eu puder, tiver um alcance, eu vou auxiliá-los para que a gente tenha uma boa condução aí. Tá? Peço desculpa pelos barulhos ambientes, por exemplo, como vocês estão vendo agora. Mas eu acredito que eu tenha conseguido passar para vocês aquilo que é necessário
para a gente dar prosseguimento, certo? Bom dia para todo mundo e a gente se vê na próxima aula. Abraço!